E agora quero mostrar para vocês alguns números que saíram essa manhã, né, de pesquisas. Mais uma leva, mais algumas perguntas da pesquisa Quest, e elas mostraram desde ontem, tanto a meia ideia que nós exploramos aqui, como a pesquisa Quest, que saiu às 14h, um empate numérico ou técnico entre Flávio Bolsonaro, o senador do PL, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obviamente, isso preocupa o governo. E depois também uma outra leva que mostra o descrédito e a desconfiança em relação às instituições, notadamente o Supremo Tribunal Federal. Começando por essa aqui, Quest, divulgada ontem, o cenário de segundo turno, eu escolhi só esse, porque ela já foi exaustivamente mostrada, mas para guiar, para nortear o nosso debate, a nossa conversa aqui com o Rafael Cortes. Veja o filme, né, que vem lá de agosto de 2025, quando o Flávio aparecer com 48% no segundo turno, né, porque acabava sendo candidato de direita bolsonarista. Perdão, o Flávio não, o presidente Lula estava com 48%. Olha como a curva dele declina até chegar aos atuais 41%. Já o Flávio Bolsonaro aparecia com módicos 32% em agosto do ano passado. Vem subindo, subindo e se firmou 41%. É a primeira vez que a Quest, como vocês podem observar por esse gráfico, mostra um empate numérico entre o candidato petista e bolsonarista. E agora, num outro gráfico que eu acho que é muito pedagógico também, porque tem uma correlação grande entre os números, a aprovação do governo e a desaprovação. Veja só como essa curva também acompanha, né? Quer dizer, o declínio da intenção de voto em Lula e o aumento da desaprovação do governo, que chega aos 51%, é o maior nível desde agosto de 2025. Em julho estava com 53%, aí ele vai declinando para 51% e agora sobe de novo para 51%. Ali você tem o pós-tarifaço do Trump, uma leve melhora do governo, porque a aprovação sobe bastante, né? A aprovação, por outro lado, em agosto, em setembro, olha, em outubro chega ao pico de 48%, repete esse comportamento em dezembro, mas depois você tem um cenário muito mais desafiador, com o caso Master, com o avanço de CPMI, do INSS sobre o Lulinho, filho do presidente Lula, e aí você tem essa abertura da boca do jacaré com 7 pontos de diferença, desaprovação superando a aprovação. O pessoal da TV já de volta conosco, estamos passando aqui vários números da pesquisa. Temos o Datafolha, igualmente, a primeira página. Agora a gente vai se debruçar sobre as instituições. Isso também é muito elucidativo. A capa do Datafolha hoje fala o seguinte, olha, a desconfiança no Supremo e no Judiciário é a maior da série histórica. Se a gente puder subir só um pouquinho para eu falar os números para os nossos telespectadores, assinantes, olha, de acordo com a pesquisa, o índice de brasileiros que não confiam no Supremo chegou a 43%, é a maior taxa registrada desde o início da série. Esse número era de 38% na pesquisa anterior. Os que confiam muito na Corte caíram de 24% para 16%. E a Quest faz uma pergunta parecida também sobre o Supremo, mas aí já enveredando pelo caso Master, porque o primeiro questionamento, isso foi divulgado hoje, essa parte da pesquisa agora de manhã. Primeira pergunta, você sabia que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso? 65% respondem que sim. 65% da população brasileira, de várias classes sociais, acompanharam a novela Master. É tipo a novela Lava Jato, sabe, de 2014, parece a repetição em termos daquele filme, só que por enquanto com outros alvos. Não, 33%, um terço não sabe quem é Daniel Vorcaro, não sabia que ele foi preso. Na tela seguinte, a gente tem a continuação dessa pergunta. Então, para aqueles que souberam, que sabem que Daniel Vorcaro foi preso, estão acompanhando a novela Master, quem foi mais afetado negativamente pelo escândalo do Banco Master? Todos eles, quer dizer, todos esses atores, todas as instituições, para 40% dos brasileiros. O STF Judiciário salta aos olhos, 3% acham que o STF Judiciário foram os mais afetados. O governo anterior, aí você tem a polarização, a divisão. O governo anterior de Bolsonaro é o mais afetado para 11%, o governo Lula para 10%, Banco Central para 5%, Congresso Nacional ali na rabeira, tá? Na lanterninha com 3%, obviamente porque não foram divulgadas ainda ou conhecidas amplamente as conexões, exploradas as conexões políticas de Vorcaro. Lembramos que apenas um celular foi vazado, foi aberto e decodificado, né? Quebrada a criptografia até agora, ainda faltam mais 7, fora os 100 celulares da órbita, do entorno do Daniel Vorcaro que foram apreendidos. Na tela seguinte, tem uma outra pergunta que eu vou mostrar para vocês, também sobre esse assunto. Olha, você confia no STF? Continuamos na Quest.
43% confiam, vai caindo. Em novembro de 2022, 56%. Isso aqui é o primeiro ano do governo Lula, quer dizer, o último ano do governo Bolsonaro, perdão. 56% confiam no STF. Isso cai para 43% agora, né? Uma queda considerável, 13 pontos. E quem não confia subiu de 40% lá em 2022 para um ponto bastante elevado, não confia. Então, a maioria da população, quase 50%, não confia no STF. E aí, a última série de questionamentos, que eu também acho bastante didático, depois eu pedi para o Gustavo me mandar aqui o servicinho da pesquisa também, por favor. O nosso produtor, né? Estou falando Gustavo, falo sozinha, mas é porque aqui sou só eu, né? Então a gente faz tudo ao vivo mesmo. Você concorda ou discorda que o STF tem poder demais? 76% concordam. Tudo bem, acho que isso é bem relevante e evidente, principalmente. É importante votar no candidato ao Senado comprometido com o impeachment de ministro do STF? Meio Data já havia mostrado isso ontem. A Quest mostra um cenário ainda mais avassalador. 66% acham importante votar num candidato para o Senado que apoie impeachment de ministro do Supremo. O STF é aliado do governo Lula, 59% vem dessa maneira, por isso que respinga no governo. E o STF foi importante para manter a democracia no Brasil? 51% acham que sim, 38% que não, depois do julgamento da tentativa de golpe. Feito todo esse introito, essa longa introdução, vamos conversar. O serviço, gente, eu pedi o serviço e não dei. Peraí, deixa eu falar então, antes da gente chamar nosso convidado para a conversa. Essa pesquisa foi feita entre 6 e 9 de março, coleta domiciliar, realizada por meio de entrevistas face a face, 2.004 entrevistas, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Feita a correção, vamos chamar nosso convidado, Rafael Cortez, cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Eu sempre chamo ele quando a gente tem um cenário difícil para analisar, quando estamos em apuros. Aí eu já chamo o Rafael para a conversa, porque vai ser dele o trabalho de decifrar tudo que foi exposto nesses últimos dias, e todas as pesquisas têm apontado na mesma direção, né, Rafael? Para um afunilamento das intenções de voto, um empate técnico ou numérico, como mostra a Quest, entre Flávio e Lula, e uma desconfiança muito grande em relação às instituições. Quero deixar para você iniciar esse papo a partir do que te chamou a mais atenção nesse verdadeiro calhamaço aí divulgado desde ontem, o que te chamou mais atenção e qual é o ambiente que o Brasil vive hoje e entra nessa eleição de 2026. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Amanda. Bom dia a todo mundo que está aqui no All News. É uma pesquisa importante, né, porque ajuda a gente a entender esse movimento que as mais recentes já estavam mostrando, ou seja, esse empate no segundo turno entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro, e a partir da consolidação desse movimento, a segunda tarefa é tentar entender o que está acontecendo. Olhando do ponto de vista político, eu acho que o destaque que eu chamaria atenção é essa relação entre aumento de desconfiança e de críticas em relação ao Supremo Tribunal Federal e a força da candidatura da oposição. Então, para ser mais direto, Amanda, que eu acho que explicou o movimento do Flávio ser tão acentuado, eu acho que a direção do Flávio Bolsonaro apertar nas pesquisas contra o Lula, acho que já estava mais ou menos esperada. Depois a gente até pode comentar um pouco do porquê. A surpresa foi a velocidade, que esses níveis ficaram muito parecidos. E parte da explicação reside na percepção do Supremo Tribunal Federal junto ao eleitorado, porque uma parte da oposição tem como característica fundamental, do ponto de vista do discurso, essas críticas ao Supremo. Então, na medida que o Supremo, digamos, entre em maus lençóis, aos olhos da opinião pública, fortalece o discurso da oposição. A pesquisa mostrou, por exemplo, que tem uma percepção majoritária na sociedade de que há uma aliança entre o presidente Lula, o governo Lula, e o Supremo Tribunal Federal. Então, há esse tipo de desgaste, me parece que ele atinge especialmente aquele eleitorado independente, né? Aquele eleitor que não tem claramente uma ligação com os polos, né? Seja o bolsonarismo, seja o lulismo, então ele precisa encontrar
algum argumento para pender para um lado ou para o outro. Nesse momento, a conjuntura política é mais favorável à oposição, o que me parece explicar esse movimento rápido, né, das pesquisas mostrando um empate técnico, grosso modo, pensando no segundo turno. O que você está dizendo, basicamente, né, Rafael, que nada disso se deve especificamente ao Flávio Bolsonaro, porque ele ainda está esquentando os motores da campanha. A campanha ainda não começou de fato. Ele está começando a ganhar engajamento nas redes sociais, mas ele foi favorecido por um clima, um sentimento geral que permeia um ambiente que está sendo construído e colocado. Hoje, lendo os jornais e pensando, fazendo essa reflexão matinal que eu faço diariamente, eu lembrei daquele, um pouco do, sabe, 2018 feelings, quando todos nós fomos arrebatados e pegos de surpresa por um candidato largamente desconhecido, que era Jair Bolsonaro, que não parecia significar nenhuma ameaça, tinha 17% dos votos, já liderava as pesquisas, mas todo mundo falava, quando lançarem Geraldo Alckmin, quando vier o candidato do PSDB, quando vier a máquina toda partidária funcionando, tempo de TV, vão arrasar Bolsonaro. Aí veio a facada, o resto é história. Ele foi eleito no segundo turno contra Fernando Haddad. É lógico que não é a mesma coisa, porque hoje a gente tem um candidato incumbente, Lula, e a gente já tem uma polarização muito bem estabelecida e o sobrenome Bolsonaro largamente conhecido. Mas eu me refiro ao sentimento daquela época, de antipetismo, lavajatismo, antissistema. Você vê um caldo de cultura como aquele se formando muito e talvez isso acabe superando todas as nossas convenções e opiniões estabelecidas, do tipo, quem está no cargo é o favorito e toda a máquina brasileira é feita para favorecer a reeleição do incumbente? Acho que sim, Amanda. Assim, tudo mais constante, notícia ruim em ano eleitoral, seja de que natureza for, seja no plano econômico, seja no plano de algum escândalo de corrupção, enfim, a agenda negativa é sempre ruim para quem está disputando a reeleição, ou seja, para o incumbente. Isso justamente por conta desse efeito que você mencionou, começa a gerar uma percepção de buscar novidade. A gente sabe que as instituições políticas brasileiras, não só no Brasil, mas das principais democracias do mundo, isso se repetem. Essas instituições políticas já têm baixa confiança junto ao eleitorado. Então, quando existe um fenômeno dessa magnitude, essa sensação, essa tendência de experimentar algo novo, fica mais forte. Até porque, Amanda, no caso específico de 26, quando a gente olha a aprovação do governo, o que na verdade a gente encontra é que, do ponto de vista do eleitor, ele já tem um sentimento natural a ir para uma candidatura de oposição. Isso porque a maioria do eleitorado desaprova o governo Lula. Então já é um eleitorado que já tem uma tendência a buscar algo novo. A própria Quest, em outras perguntas, pergunta se o presidente Lula merece mais um mandato. A maioria diz que não merece. Então, isso tudo para dizer, uma boa parte do cenário agora de 26 vai depender da oposição, né? Se a oposição vai conseguir captar esse sentimento que você mencionou e pode até se intensificar de busca por algo novo, porque quando ele olha a performance do governo, ele não encontra segurança para mais um mandato Lula. No caso particular do Flávio, o que eu acho que explica uma boa parte do crescimento teve a ver com ele herdar o capital político do seu pai, quando o ex-presidente Bolsonaro vai lá e o indica como representante. Então isso canaliza a desaprovação do governo, o eleitorado que desaprova agora sabe para onde ir. Ele conhece um pouco mais o Flávio, explicando o porquê eles estão juntos na pesquisa. Então é sim uma eleição que vai depender muito da oposição, se vai conseguir se aproveitar de uma oportunidade de vitória, mesmo enfrentando um candidato à reeleição. Rafael, o poder da marca, que você mencionou. O Rafael, e o governo Lula, né? Onde é que ele vem errando? Ele não está conseguindo capitalizar também um momento econômico
relativamente favorável, né? Tirando essa guerra no Irã, enfim, essas incertezas, mas com desemprego na mínima histórica, com inflação controlada, com o país crescendo já de forma consistente há 4, 5 anos. Por que ele não consegue capitalizar esse sentimento? Por que o governo é mais desaprovado do que aprovado? Porque, não sei, acho que não tem relação só com o caso Master e CPMI, do INSS. Esse é o ambiente agora, atual, mas o governo já há algum tempo encontra essa dificuldade de se estabelecer. Teve um respiro, um fôlego no tarifaço do Trump e voltou a cair. Amanda, acho que aqui tem 2 fatores mais estruturais, e eu concordo com você, né? Essas explicações pelo Master ou por outro escândalo, elas são muito conjunturais. Acho que esse fenômeno da desaprovação alta do governo Lula, e na verdade desaprovação alta do poder executivo no Brasil, ele é mais estrutural. E acho que por 2 caminhos. O primeiro caminho tem um pouco a ver com a polarização. Quando a gente tem um cenário muito polarizado, o que isso significa? Né? Que tem uma rigidez nas preferências do eleitor em relação à política. Né? Ou seja, não muda ao sabor da conjuntura. Então, sendo mais direto, o antipetismo, uma parte dele, vai permanecer como está, mesmo se a economia crescer muito, mesmo se o emprego subir, enfim, mesmo num cenário super céu de brigadeiro para o governo, vai ter uma parcela do eleitorado que vai continuar rejeitando o governo Lula, porque isso é um resultado dessa polarização que é mais estrutural. O segundo componente, Amanda, tem a ver com o enfraquecimento do poder executivo, né? Que data pelo menos do segundo mandato da ex-presidente Dilma, e desde então, por vários caminhos, tanto Dilma quanto o próprio ex-presidente Bolsonaro, quanto, na verdade, o ex-presidente Michel Temer, sofreram rejeição muito alta. Lula até tentou recuperar, mas não conseguiu. O Lula de hoje é diferente do Lula lá atrás, então ele também sofre os efeitos dessa polarização, chega muito desgastado. Então, tem essas condições estruturais. Se junta a isso uma conjuntura política difícil, seja por conta desses eventos conjunturais, seja por uma percepção de que a economia também já não está tão positiva, né? Curiosamente, mesmo com os dados ainda no campo positivo, mas começa já a afetar a percepção de insegurança econômica de uma parcela do eleitorado. Então, a gente tem um problema que é maior do que conjuntura, que é o enfraquecimento político do chefe do Poder Executivo. O ambiente é negativo para o Lula. O que ele pode fazer para revisitar ou para reverter esse cenário? Rafael, vai ser meio que a repetição de 2022, abrir o saco de bondades e começar a gastar para tentar reconquistar a confiança da população, alguns votos. A eleição está decidida ou não, ainda falta muito tempo, muita água vai rolar, qualquer coisa pode acontecer, um cenário aberto. Assim, as suas últimas reflexões aqui. Amanda, acho que os números mostraram o que a gente deve esperar nessa fase de pré-campanha, né? Que é quase um empate técnico com variações ali na conjuntura, mas que não deve surpreender para um lado ou para o outro, salvo um choque muito negativo na economia, mas se não vier, a tendência é a gente continuar com esse cenário muito parecido até o início da campanha, e a partir do início da campanha formal que a gente pode ver o contato direto entre os candidatos. E a partir desse contato direto, o governo Lula, na verdade o presidente Lula, ao longo da campanha, começar a fazer o diálogo com o Flávio Bolsonaro, que até então ainda não passou, na verdade, ele ainda não passou por esses debates, né? Ele é uma figura que herda capital político do pai e que agora precisa consolidar esse capital político. Mas isso a gente só vai testar quando houver o embate direto ao longo da campanha com o governo Lula. Então eu sou cético em relação a alguma medida que eventualmente vai salvar o governo dessa tendência de uma eleição muito apertada, e o que vai acabar se repetindo é algo muito parecido com 2022. O vencedor não vai ter muito mais do que simples a maioria absoluta dos 50+1, justamente por conta de ainda ser um ambiente muito polarizado no Brasil.